Olá, você está no canal Hidros Meio Ambiente. Mais uma vez você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje nós vamos continuar a série sobre tratamento de água que iniciamos aqui no canal, falando a segunda parte do vídeo sobre captação de água, captação e tomada de água. Captação é a primeira seção de um sistema de abastecimento de água. No vídeo 1, nós vimos justamente a situação da captação dentro do sistema maior de abastecimento de água. Vimos informações sobre como desenvolver estudos, como desenvolver projetos que são necessários para a implantação das captações. Vimos ainda as condições de instalação e de manutenção, informações a respeito deste aspecto também. Ainda vimos sobre logística, sobre layout dos sistemas. É algo muito importante quando nós implantamos um sistema, ter um layout previsto no projeto que seja adequado. Ainda desenvolvemos uma análise sobre as fontes de águas superficiais que servem para a captação dos mananciais superficiais. Nós não falamos aqui sobre água subterrânea. E, por fim, fizemos uma análise do conceito, uma análise bastante extensiva do conceito de captação. Nesse vídeo número 2, nós complementamos esta análise do vídeo número 1, falando a respeito dos elementos componentes do sistema de captação, focado mais nos dispositivos, nos órgãos, nos acessórios, nas condições de instalação e manutenção dos mesmos. Falamos a respeito dos sistemas de bombeamento, os sistemas de recalque, que são fundamentais para os sistemas de captação, assim como para todo o sistema de tratamento. Nesta segunda parte do estudo sobre sistemas de abastecimento de água envolvendo a captação, sistemas de captação, nós vamos então abordar as obras civis, falar um pouquinho a respeito de como são construídas e mais ainda a parte dos dispositivos, dos órgãos, dos acessórios, dos equipamentos mecânicos, eletromecânicos, enfim, os sistemas de bombeamento que envolvem os sistemas de captação. De um modo geral, os elementos componentes de uma captação e tomada de água em mananciais superficiais são os seguintes. Lembrando primeiramente que os números aqui entre colchetes são as referências bibliográficas que ficam ao final do estudo, ao final do vídeo. Então, esses elementos são os seguintes: vertedores ou barragens de acumulação ou de manutenção de nível, quando são necessárias essas obras civis. Para quê? Para garantir a vazão referida na época das estiagens ou facilitar a retirada da água ainda. Depois, nós temos dispositivos de tomada de água devidamente protegidos a fim de impedir a entrada de materiais, sejam eles quais forem, materiais de suspensão na água. Esses dispositivos envolvem, por exemplo, grades mecanizadas ou não mecanizadas, grades metálicas, normalmente, as caixas desarenadoras, entre outros. O que nós vemos aqui é justamente uma barragem, num local muito bonito, por sinal, e aqui provavelmente nós temos a estação de captação que está instalada junto, então, ou dentro do corpo d'água, do qual é tomada a água, então, para ser conduzida aos sistemas de abastecimento. Continuando então, nós temos ainda mecanismos de controle de entrada de água, como por exemplo comportas. Temos ainda canais ou tubulações de interligação e órgãos acessórios. Vemos ainda os poços de sucção das bombas. Nós nunca devemos ter uma bomba apenas operando no sistema de captação ou em qualquer parte de instalações de tratamento de água ou de abastecimento de água do sistema em geral. Sempre nós precisamos ter duas bombas, uma trabalhando
enquanto a outra descansa, de acordo, por exemplo, com um certo número de horas, 12 horas uma bomba, 12 horas a outra, e mesmo porque quando há algum tipo de problema mecânico ou eletromecânico numa delas, você tem a outra como reserva e você providencia imediatamente a substituição daquela bomba defeituosa. Isso quando não temos mais do que uma bomba de reserva, temos uma série de bombas que ficam trabalhando ininterruptamente, porque essa é a natureza dos sistemas de abastecimento de água. Normalmente há necessidade, eles são de natureza ininterrupta. Ainda nós temos as casas de bombas, que são obras civis para alojamento dos conjuntos elevatórios quando são necessários, quando não podemos, e o que acontece normalmente, utilizar a ação da gravidade para o transporte da água. Obviamente, aqui é uma observação, haverá instalações em que nem todos os componentes estarão presentes. Nós não temos normalmente todos esses órgãos e outros na mesma instalação. Pode acontecer e pode não acontecer, mas não é o normal. No caso particular de lagos e rios de grande profundidade, onde há grandes oscilações do nível de água, recomenda-se a construção de torres de tomada ou tubulões, junto ou nas proximidades da margem. Dentro desses tubulões, então, por exemplo, são instaladas bombas de eixo vertical, sendo que os motores e os equipamentos elétricos de comando e controle ficam alojados na parte superior da estrutura, acima de qualquer possibilidade de que esses equipamentos sejam atingidos pela água, acima do nível de enchente máxima, no caso. Os reservatórios de elevação de nível são utilizados para facilitar a retirada da água, como nós já mencionamos, e também permitindo a submersão permanente de canalizações e válvulas de pé de bombas que precisam ficar necessariamente dentro da água, precisam ficar imersos para que se possa então captar aquela água e conduzi-la, e principalmente quando nós temos cursos d'água pouco profundos. Os reservatórios de acumulação não são mais os de elevação de nível, por outro lado, eles são necessários quando a vazão a ser retirada é maior que a vazão mínima natural que o curso d'água apresenta em determinados períodos do ano. Então nós precisamos como que construir um tanque, seriam reservatórios grandes, normalmente são de grande volume e são chamados de acumulação, porque a vazão não dá conta, não é suficiente, então nós temos que acumular essa vazão, temos um pulmão para que então possa atender a demanda. Vamos então falar mais diretamente e mostrar também esquemas e eventualmente alguma foto desses dispositivos que são utilizados na captação das águas superficiais, começando pelas barragens, pelos vertedores e pelos enrocamentos, que são obras. Nós não vamos ver tudo isso aqui, nós vamos ver algumas coisas a respeito e nós estamos mencionando aqui, e se você tiver desejo, você também pode pesquisar mais a respeito deles. Uma questão que a gente precisa lembrar é o tempo, a limitação do tempo em relação ao vídeo, para que ele não fique muito longo e cansativo para quem está assistindo. São obras, então, barragens, vertedores e enrocamentos que são executadas em um rio ou córrego, ocupando toda a sua largura, com a finalidade de elevar o nível a montante do sistema, ou seja, antes, assegurando a submersão permanente de canalizações, fundos de canaletas e válvulas de pé de bombas. Nós vamos ver, por exemplo, o que é uma válvula de pé, nós vamos ver uma série de outros acessórios e órgãos. Aqui nós vemos, por exemplo, uma barragem de elevação de nível, um esquemático, onde nós temos aqui o corpo da barragem com esse formato. Existem outros formatos também possíveis de serem utilizados para a construção de uma barragem. E no topo dessa barragem um dispositivo de controle de nível que eleva ou abaixa ou diminui o nível d'água desta barragem. Temos aqui o nível d'água, aqui justamente, e a água então passando por cima para poder dar a sequência ao seu transporte. Continuando então, os dispositivos, agora vamos falar sobre dispositivos para retenção de materiais. Por que eles são necessários? São dispositivos que retêm materiais estranhos, sejam eles quais forem, que precisam ser impedidos de entrar no sistema porque vão causar problemas operacionais, em especial obstrução de tubulações, obstrução de equipamentos e uma infinidade de problemas que são possíveis de serem causados, por exemplo, pela areia,
A areia, além de obstruir, ela também pode corroer. Ela fatalmente vai corroer, por exemplo, o corpo, as cavidades internas das bombas, as tubulações, a parte interna das tubulações e assim por diante. Areia, folhas, galhos, peixes, répteis, moluscos, entre muitos outros, uma infinidade de materiais. E também para cada material um tipo de problema. Temos ainda as grades, os crivos e as telas de diversos tipos e formatos, e ainda as caixas de areia ou desarenadores, que vão desempenhar essa função de retenção de materiais. Os desarenadores, como o próprio nome diz, são caixas que são utilizadas também no tratamento de esgotos para a separação da areia presente então naquele fluido, no caso a água. E vemos aqui na sequência uma grade de proteção instalada na parte de tomada d'água, na captação. Essa grade é inclinada para facilitar a retenção dos materiais em toda a seção, aqui hidraulicamente falando, essa seção de escoamento do fluido, no caso a água sempre, a gente está falando de água aqui. Ela tem um espaçamento dessas barras que é adequado, estudado, definido em projeto, inclusive através de um estudo prévio para verificação do tipo de material que você tem no curso d'água, naquele determinado curso d'água, naquele manancial. E ela então se destina a reter esse material, não deixando com que ele escoe e vá causar problemas de entupimento, de obstrução, enfim, corrosão e tudo mais. No caso especial da captação em represas e lagos, podem ser utilizados as torres de tomada e os tubulões, que são semelhantes às torres de tomada, dentro dos quais são colocadas bombas de eixo vertical, não eixo horizontal, mas de eixo vertical, trabalham na vertical. Os motores, o corpo da bomba, o conjunto de propulsão da bomba funciona no sentido vertical, não no sentido horizontal. Nas represas e lagos, por que acontece isso? Porque há uma grande variação da qualidade da água em função da profundidade, devido a fatores como, por exemplo, o aparecimento de algas, principalmente nas camadas superiores, e isso aqui ocorre por causa da insolação, que é maior nas camadas superiores do curso d'água, do manancial. Então, quanto mais fotossíntese, mais formação de algas, quanto mais luz, mais formação de algas. Ainda temos a existência de matéria orgânica em decomposição nas camadas inferiores, especialmente no verão. Ainda a introdução de substâncias químicas retiradas do fundo, como por exemplo sais de ferro e manganês, que tendem a sofrer precipitação química, e isso em toda a profundidade, durante os períodos de baixa temperatura, quando ocorre o fenômeno da inversão térmica. A inversão térmica é um fenômeno em que normalmente nós temos nas camadas superiores, com a insolação, uma camada mais quente de água, uma faixa mais quente. Abaixo dela uma faixa mais fria, depois mais fria e assim por diante. Na inversão térmica nós temos que essa camada mais fria, ela sobe, inverte, então ela toma o lugar daquela faixa mais quente. E a faixa mais quente vem para baixo, abaixo dela e não acima. Isso então é a descrição desse fenômeno. Isso acontece também com o ar. Por tais motivos é importante que a concepção faça uma previsão da possibilidade de captar água em diversas profundidades. Porque aí você escolhe a profundidade onde há menos sólidos ou não há sólidos para você poder captar a água e ter um rendimento melhor no seu sistema, no seu tratamento especial. Aqui o que nós vemos é justamente a torre de tomada de água. Se fosse um tubulão seria cilíndrico. Aqui nós temos uma obra civil também, como nós vimos e vamos ver mais à frente, vimos antes. Dentro dessa torre de tomada de água é a parte aqui onde nós temos acesso como operador. Temos aqui os registros com os volantes que são utilizados para manobrar, subir e descer, abrir e fechar essas comportas que estão em diversas profundidades, como nós vimos já mencionado nos slides anteriores. Então você controla a profundidade, controla o nível, controla também onde você vai captar, em que profundidade,
e o nível de água então vai subir ou descer conforme eu manobro esses registros aqui, essas comportas. Conectado então a essa torre de tomada que está dentro do corpo d'água, dentro do manancial, nós temos uma passarela interligando o topo dessa barragem. Nós temos mais uma seção de barragem aqui que está representada, e aqui nós temos uma barragem nesse formato. Essa passarela então serve para a movimentação dos operadores, para que possam então operar a torre de tomada de água e aumentar ou diminuir o nível de água. E aqui embaixo nós temos um tubo, uma tubulação que atravessa toda a seção de líquido e depois a seção construída de barragem. Essa tubulação então se destina a fazer a limpeza do material de fundo, a descarga do material de fundo, que fatalmente em algum momento isso vai ter que ser feito, porque esse acúmulo ele é progressivo, ele é maior ou menor dependendo da época do ano, mas em algum momento essa limpeza, essa descarga terá que ser feita. Então nós vemos aqui a torre de tomada e, como eu disse, nós poderíamos ter um tubulão aqui com bombas com eixo vertical, que também seriam adequadas para essa solução quando o corpo d'água tem grande oscilação de nível. Uma outra solução muito empregada e também especialmente em rios com grande oscilação de nível é a captação flutuante. A sua aplicação vem da impossibilidade de se adotarem as soluções tradicionais com equipamentos que trabalham na horizontal, com equipamentos de recálculo, bombas que trabalham na horizontal, motores também. Os conjuntos elevatórios então são montados sobre embarcações ou pontões flutuantes. Por exemplo, nós vemos aqui, vamos ver mais à frente, problemas operacionais como a necessidade de encurtar ou alongar a tubulação de recalque, a tubulação que vai da terra até dentro do manancial, o ponto onde a estação de captação está instalada, está posicionada na verdade. Então nós temos problemas com relação a encurtar ou alongar, podemos ter problemas operacionais em relação a encurtar ou alongar a tubulação de recálculo, ou ainda permitir a sua flexibilidade. Isso então pode dificultar a adoção desse tipo de solução. Geralmente nós utilizamos como alternativa a adoção de bombas submersíveis, que é o que nós vemos aqui. Esses flutuadores Aquafloat, temos aqui também um modelo desse flutuador SAF-24 com 2 bombas. E aquilo que eu mencionei, nós nunca devemos operar com apenas uma bomba, porque se queimar aquela bomba para tudo, para o sistema, para o abastecimento. Temos aqui os flutuadores, são flutuadores que estão ligados a essa estrutura metálica, conjugada com as bombas que estão posicionadas aqui, as tubulações que conduzem a água que está sendo succionada e conduzida através delas. Esse então é um tipo de flutuador, de sistema de flutuação que permite, com uma grande versatilidade, a captação da água, dependendo, conforme variar o nível desse corpo d'água, desse manancial, e há mananciais que variam bastante. Uma solução agora adequada para captação em cursos d'água de porte médio, com características que são comumente encontradas, é esta aqui, que é a solução para a tomada de água em manancial de superfície. Nós vemos aqui em planta e vemos aqui em vista lateral, onde nós temos um córrego com uma grade instalada no mesmo, sobre o mesmo, dentro do mesmo. O que nós vemos aqui, nós vemos numa determinada perspectiva, nós vemos aqui a mesma coisa. Então o córrego, nós temos aqui uma seção de canal que chega até registros, são registros como aqueles que nós vimos na torre de tomada, com volantes. Normalmente são grandes rodas, isso facilita o giro, diminui a força física que o operador tem que empregar na regulagem. Em seguida, um poço de sucção, nós temos 3 bombas aqui, dentro desse poço de sucção. Aqui nós vemos, porque aqui não é possível ver nessa visão, aqui, nesse tipo de perspectiva. Aqui nós vemos um desarenador que tem fundo inclinado para facilitar a precipitação da areia, né? Aqui a grade de proteção inclinada, que é o que nós vemos aqui, vista superior, nesse lado esquerdo. Em seguida, o poço de sucção, que seria um poço de sucção para 3 bombas, é um poço só,
com fundo que atende as 3 bombas, e o conjunto motobomba, aqui motor e bomba, e a casa de bombas, que é uma obra civil, assim também como a barragem, assim como canais, assim como todos os setores aqui do sistema de captação de modo geral. Nós vemos aqui de uma maneira mais ampliada para ficar melhor, para que você possa enxergar: córrego, grade, seção de canal, registros com os seus respectivos manetes, e a parte do posto de sucção para 3 bombas, a obra civil, a cobertura. Tudo isso aqui está sendo protegido das intempéries, para que não queime, para que não prejudique o funcionamento das bombas e dos painéis, todos os acessórios que são colocados aqui dentro dessa casinha. Mais uma vez também ampliado, e a vista lateral, onde nós podemos ver córrego, grade de proteção, desarenador, que nós não vimos na outra vista, posto de sucção. Aqui nós vemos um detalhe que eu já vou adiantar, que é a válvula de pé com crivo, uma seção de tubulação e uma curva de 90 graus que vai, então, está conectada com uma redução excêntrica e com o corpo da bomba, e aqui o motor que aciona essa bomba. E aqui então a casa de bombas, nós vemos o telhado enfim, uma obra civil completa. Essa é uma instalação típica de recalque, que já vai detalhando melhor o que nós vimos nas figuras anteriores, agora há pouquinho, né? Acabamos de ver. Vemos, por exemplo, aqui, o que eu acabei de mencionar, a válvula de pé com crivo, né? Uma válvula de pé um pouco diferente, aquela lá é mais arredondada. Nós vamos ver modelos de válvulas de pé, vários modelos mais à frente, nas figuras posteriores. Temos o nível da água do poço de sucção, e tudo que nós vemos aqui, esquematicamente, nós vemos aqui com forma de desenho 3D. Então aqui a válvula de pé, essa aqui, na verdade ela é arredondada assim, é como a outra que nós vimos. E com o crivo, o que é o crivo? O crivo é como se fosse uma peneira, uma tela que impede que materiais estranhos, materiais sólidos, passem para dentro do sistema, sejam conduzidos para dentro do sistema, involuntariamente, mas acaba acontecendo. Na sequência aqui, uma seção de tubulação. Aqui nós temos uma união, uma curva de 90 graus, que está aqui. Aqui nós temos uma união, outra união, a união que faz a união com a válvula de pé, a união que faz a junção, aliás, da seção de tubulação com a curva de 90 graus, o corpo da bomba, que está sendo conectado através de uma redução excêntrica. Nós vamos ver o que é redução excêntrica e concêntrica mais à frente. O corpo da bomba em si, a própria bomba em si, o motor que está acoplado a ela, que é isso aqui, esse aqui é o corpo da bomba, né? Esse aqui é o motor. Ela é fixada, ela é presa numa base normalmente metálica, que por sua vez é presa ainda numa base de concreto, porque é importantíssimo que não se permita a movimentação de nenhuma parte do conjunto motobomba, de nenhuma parte de tubulação, nem da bomba em si, nem do motor, nem de absolutamente nada, porque essas movimentações, essas vibrações vão causar problemas operacionais também. Na sequência nós temos, já olhando aqui, uma ampliação concêntrica. Nós temos aqui, isso aqui é do corpo da bomba, nós temos aqui uma união, uma ampliação agora, não uma redução. Por quê? Porque aqui tem uma redução, porque o diâmetro da tubulação aqui, tanto aqui como aqui, é diferente, eles são maiores do que o diâmetro das tubulações que saem e entram na bomba. E após a ampliação concêntrica temos uma válvula de retenção. Nós vamos explicar para que são esses acessórios, esses órgãos. Um registro de gaveta, que é o que nós vemos aqui. Aqui a válvula de retenção, inclusive ela tem um visor de vidro aqui, tem aqui vários parafusos. Isso aqui facilita para que quem está operando consiga verificar se está tendo fluxo normal de líquido, se está tendo muito sólido, se tem peixinho, por exemplo, que está preso aqui, que está entrando, está conseguindo passar pelo crivo, pelas grades, pelos desarenadores, enfim. Então a válvula de gaveta, nós vamos também dizer para que ela serve, e a continuidade da tubulação para os outros setores mais à frente. A válvula de pé com crivo, ela tem a função de impedir o retorno do líquido ao reservatório de sucção depois que se desliga o motor, que se para a bomba. Ou seja, se você para, a água que está sendo empurrada, ela volta.
e ela tem essa função de impedir que haja o retorno do líquido para o reservatório de sucção, do qual está sendo succionada, está sendo coletada após o desligamento do motor, após a parada da bomba. O cotovelo de 90 modifica a direção do escoamento. Nós poderíamos ter aqui em outros graus de curvatura, então ele modifica a direção do escoamento e isso facilita com que a instalação, a montagem, o layout de todo aquele sistema seja feito de uma maneira adequada, a mais flexível, a melhor possível, a mais adequada possível. A redução excêntrica, que nós já falamos também, tem como função reduzir o diâmetro da tubulação na entrada da bomba, que é de diâmetro menor, como eu já mencionei. A entrada da bomba é menor do que a tubulação. Nós podemos, a título de exemplo, nós podemos ter um diâmetro de tubulação de 4 polegadas e na entrada da bomba uma redução para 2,5 polegadas. A válvula de gaveta ela serve para a regulagem de vazão. Por quê? Porque ela tem abertura lenta. Então ela facilita o controle do escoamento e evita, inclusive, a possibilidade de um golpe de ariete, de um choque de ariete no escoamento, uma interrupção brusca do escoamento e a geração de uma onda de sobrepressão que causa o golpe de ariete. Nós não vamos falar sobre golpe de ariete nesse vídeo, mas é um dos acidentes mais graves que nós podemos ter dentro de uma instalação onde se opera com a hidráulica de uma instalação, principalmente a água. Aqui nós temos válvula de pé com crivo, várias válvulas, tipos de válvulas. Aquela que nós vimos aqui nos slides anteriores, basicamente é essa aqui, ela é meio arredondada. Essa aqui é a válvula de pé e aqui está o crivo. A gente vê que é como se fosse uma pequena rede, uma pequena tela, que retém então os materiais estranhos. Nós temos também em PVC, de vários formatos e tamanhos. Nós temos aqui em latão, e aqui também em latão, aqui também. Então aqui o crivo é diferente deste crivo, que é diferente deste, que é diferente desse de PVC, que é diferente desse aqui de latão também. Essa válvula é mais arredondada, essa também, essa aqui já é mais reta, a de PVC, e as demais também. E, enfim, temos modelos, tipos, materiais para as mais diversas finalidades dentro de cada situação de uma seção de captação de um sistema de abastecimento. Vemos mais algumas aqui. Essa aqui está invertida, logicamente, ela está colocada em cima de uma mesa para que nós possamos enxergar como ela é de maneira mais detalhada. Aqui a gente vê que o crivo dela é diferenciado, né? Aqui nós temos também bastante diferente da geometria deste e deste aqui também. Aqui nós vemos o interior da válvula de pé. Aqui temos uma válvula de pé com o crivo também, mas em PVC. Aqui em PVC, aqui também em PVC. Essa aqui em latão, essa aqui deve ser provavelmente ferro. Essa aqui também pode ser bronze ou latão, não dá para distinguir exatamente que material. O cotovelo de 90 é um cotovelo normal, digo normal porque nós vemos isso em qualquer obra civil residencial, por exemplo. E os materiais são variados. Nós temos aqui da Tupi, por exemplo, deve ser de ferro fundido. Aqui nós temos inclusive esquematizado algumas dimensões de diâmetro, de abertura. Temos esses aqui em PVC. E em outros materiais também. Esse aqui eu não sei dizer exatamente qual é, mas parece ser aço mesmo. E aqui é latão, né? O que é uma redução excêntrica? Eu havia mencionado. A redução excêntrica é uma redução diferente das reduções que nós estamos acostumados a ver, talvez. Temos aqui as dimensões, né? Um comprimento H, um diâmetro nominal 1, que é esse diâmetro maior, e o diâmetro nominal 2. Por quê? Porque aqui ela sofre uma redução, uma diferenciação no diâmetro. O diâmetro 2 é menor do que o diâmetro 1. Então, a redução excêntrica versus concêntrica, o que é uma e o que é outra. A peça voltada para a redução concêntrica, que é esta aqui, conecta ambos os canos, os quais ela está interligando, mantendo os mesmos alinhados através da sua linha de centro. Por quê? Porque nós temos desse lado igual a esse lado aqui. Na redução excêntrica isso não acontece. Nós temos, por exemplo, esse lado plano e esse lado aqui com a redução. Diferente do que é realizado pelas peças de redução concêntrica, essa aqui, as peças para a redução excêntrica mantêm os tubos conectados, mas alinhados apenas pela linha de um dos lados de ambos os canos. Ou esta linha, essa linha de centro.
Então nós vamos conectar um tubo que tem uma seção, um diâmetro maior, com um tubo que tem um diâmetro menor, e por isso ela precisa ser excêntrica, mas de uma maneira diferenciada da redução concêntrica, que também conecta tubos de diferentes diâmetros, mas de maneira igual aqui às paredes. Aqui, por exemplo, nós temos essa parede aqui guiando essa linha de conexão, que é a linha do centro. Os dois têm o mesmo tamanho, né, o comprimento H, mas nós temos essa diferença em relação a uma peça em relação a outra. Isso pode facilitar conforme, por exemplo, há problemas de espaço e outros problemas de outra natureza na instalação dos sistemas. As válvulas de gaveta, nós vemos aqui que são válvulas normalmente dentro dos sistemas de abastecimento, são de grande porte, médio e grande porte. Temos válvulas menores também, mas de médio e grande porte são em maior quantidade. São válvulas robustas, que possuem volante avantajado também para diminuir o esforço do operador. Essas válvulas elas têm abertura e fechamento lento para que se possa fazer o controle da vazão de uma maneira bem cuidadosa, bem detalhada, enfim. É uma válvula que permite esse tipo de operação. E também evitando, como já mencionei, por exemplo, um golpe de ariete. Já a válvula de retenção, ela permite o escoamento em apenas uma direção e tem a função de impedir que o peso da coluna de líquido seja sustentado pelo corpo da bomba. Também ainda impedir que haja refluxo do líquido, que pode fazer com que o funcionamento da bomba inverta, em vez de bomba, ela se torna uma turbina, inverte o sentido de rotação. E ainda vai possibilitar a escorva automática da bomba. O que é a escorva? No corpo da bomba, exatamente no corpo dela, existe um registro que está posicionado num local adequado, num ponto adequado daquela carcaça, que faz com que seja removido o ar que está presente junto com a água no bombeamento. E o ar então provoca, por exemplo, fenômenos diferenciados de turbulência, de até mesmo cavitação, que também é um fenômeno diferenciado, assim como o fenômeno do golpe de ariete, nós não vamos falar nesse vídeo. E aí acontece então essa necessidade da escorva automática da própria bomba. E isso, a válvula de retenção, você vê que ela tem, entre os acessórios que nós vimos até agora, ela tem maior número de funções. Assim também como a válvula de pé com crivo tem funções parecidas a uma válvula de retenção, mas a função da válvula de retenção, as funções são mais numerosas. Vemos aqui então as válvulas de retenção, vários modelos, vários tipos e muitas aqui em PVC, mas eu quero destacar essa válvula Deca aqui que é em latão, e as demais são em PVC de vários materiais, vários tipos de PVC inclusive, só para que a gente possa ter uma noção, visualizar, porque aquilo que nós visualizamos é mais fácil nós entendermos, nós assimilarmos, nós lembrarmos também. Aqui nós vemos mais um conjunto, mais um esquema de conjunto motobomba, e eu vou destacar aqui algumas coisas em relação ao conjunto, aos conjuntos que nós analisamos anteriormente. Tem algumas diferenças aqui. Bom, primeiro aqui nós vemos a motobomba, conjunto motobomba. A bomba aqui é o corpo da bomba. Aqui o motor elétrico que está, todo esse conjunto, ele é fixado em cima de uma base metálica, depois essa base metálica com o conjunto inteiro é fixado em cima de uma base de concreto, que está em cima de uma outra obra civil. Aqui nós temos uma diferença interessante que é em relação ao tipo de válvula, ou na verdade o tipo de crivo que está conectado com a válvula de pé, um crivo autolimpante. Esse crivo autolimpante, ele é autolimpante por quê? Porque temos uma tubulação de 3/4 provavelmente aqui, ou de meia polegada de diâmetro, que tem uma válvula que faz com que aproveite-se uma parte pequena do fluxo aqui que está sendo bombeado da água, retorne então uma parte pequena desse fluxo para a limpeza, por isso autolimpante, de tudo que fica retido, que fica preso na parede do crivo, para que então facilite o escoamento, facilite inclusive o bombeamento, diminuindo o esforço, diminuindo a pressão, aumentando a vazão desse conjunto motobomba e tendo melhor rendimento então na captação. Aqui nós temos a saída da bomba para o sistema.
Esse aqui é um acessório, um outro acessório que pode ser até mesmo um medidor de vazão, um rotâmetro, pode ser uma válvula gaveta, pode ser uma válvula de retenção, enfim. E ainda temos um manômetro. Esse manômetro ele é posicionado aqui justamente para que você possa medir a pressão na linha e perceber quando é necessário abrir a válvula para que então exerça a ação de autolimpeza do crivo. Aqui nós temos então, no sentido oposto ao do escoamento da bomba, nós temos o sentido de fluxo do retorno da água para a limpeza do crivo que fica dentro da água aqui, dentro do poço de sucção. E nós vemos o nível da água justamente aqui. Aqui é uma outra ilustração em relação a reservatório que nós estamos mostrando aqui mais claramente, o reservatório de recalque e o reservatório de sucção. Nós vemos algumas coisas que nós já vimos e coisas novas também. A válvula de pé com o crivo, a seção de tubulação com uma junção aqui, uma conexão, uma união. O cotovelo de 90, como nós vimos também em outros slides. Aqui é destacado o desnível de sucção, que é um desnível que tem que ser levado em conta no cálculo da bomba, no projeto da bomba. O poço de sucção em si e chamado aqui de reservatório de sucção. Todos, nós vemos aqui uma coisa que eu já falei nos slides anteriores, que são travamentos para evitar vibração e deslocamento de qualquer parte, de qualquer seção, de qualquer equipamento dentro do sistema de captação. Esse conjunto motobomba, o conjunto de recalque que nós temos aqui dentro desse sistema. Aqui nós temos suportes da tubulação, uma válvula de gaveta nesse setor. A tubulação então continua, entra no corpo da bomba, é conectada no corpo da bomba. Nós temos uma válvula de retenção, seguida de uma válvula de gaveta, continuidade da tubulação, cotovelo de 90, mais tubulação aqui com os seus suportes devidos para prender, fixar e não deixar mexer. E o reservatório de recalque, que fica na parte superior. O reservatório de sucção na parte inferior, o reservatório de recalque na parte superior. Isso aqui, então, caracteriza, como os demais slides, uma instalação típica de bombeamento com algumas diferenças em relação aos demais, alguns órgãos, algumas coisas diferentes. Então, nas figuras anteriores podem ser vistos dois reservatórios de água, nós já mencionamos, acoplados a uma motobomba responsável por introduzir a energia que causa o recalque na água, ou da água. Essa energia ela é transferida para a água. Então nós temos energia potencial, energia de posição, energia estática, para energia dinâmica, energia cinética, que é a energia de movimento que acontece durante o recalque da água, então, por essa instalação. E ela é necessária, obviamente, para a elevação do reservatório mais baixo, que é de sucção, para o mais alto, que é o reservatório de recalque. Bom, é importante que a gente comente que sistemas de bombeamento ou de recalque são conjuntos formados por bombas, tubulações e acessórios com a finalidade de transportar líquidos de um reservatório para outro, não somente água, mas muitos outros fluidos e para muitas outras aplicações, onde há envolvimento de sistemas hidráulicos como esse que nós estamos estudando aqui. São, portanto, sistemas amplamente usados na engenharia e abrangem do mais simples transporte de água de um a outro reservatório, como nós vimos lá no slide anterior, para também sistemas de alimentação de caldeiras, oleodutos e sistemas urbanos de distribuição de água, entre muitas outras aplicações, especialmente na indústria. Todos os sistemas de bombeamento incluem, no mínimo, um conjunto de bombas hidráulicas, responsáveis pela movimentação da água, sendo que esses conjuntos são montados em um abrigo denominado casa de bombas ou estação elevatória. É o que nós já vimos anteriormente. Eu falei que é uma obra civil, onde tudo está protegido, devidamente coberto, devidamente isolado, não só no alto, mas também nas laterais, para evitar então a infiltração de água ou qualquer outra ação de intempérie ou não, ou mesmo que não seja de intempérie, pode até evitar também interferência humana sobre aquela instalação, de modo então a proteger todo esse conjunto e garantir a manutenção adequada do abastecimento de água. Os exemplos de sistemas de bombeamento, portanto, são numerosos, porque cada caso é um caso, cada instalação é uma instalação.
embora haja esse layout básico, e dependem também do correto entendimento da operação de tais sistemas para o seu adequado dimensionamento, para o projeto adequado. Não só o projeto civil, mas o projeto nas suas várias interfaces, a parte mecânica, a parte elétrica, mesmo a parte social, que envolve, enfim, todas as interfaces que esse projeto possa se conectar. O esquema, nós já falamos então, é completado pelo conjunto de tubulações que forma a linha de adução. Nós vamos falar sobre adução no próximo vídeo, dividida nas duas partes, sucção e recalque. Ainda fazendo parte da linha de adução, os acessórios diversos que nós já vimos, as válvulas, as conexões, os crivos e assim por diante, que são destinados a acompanhar, controlar e auxiliar o escoamento. Acompanhar, ou seja, dar sequência, controlar, no caso, por exemplo, quando você mexe na vazão, e auxiliar o escoamento, fazendo com que haja fluidez no escoamento, não haja impedimento algum e também não haja a presença principalmente de materiais sólidos. A presença desses acessórios é dependente, então, isso aqui é importante nós entendemos, da complexidade da linha e pode incluir registros, como nós já vimos, válvulas de retenção, válvulas anti-golpe de ariete, que eu mencionei o golpe de ariete, existem válvulas que são destinadas a prevenir, a evitar a ocorrência desses golpes, válvulas de alívio, por exemplo, sobrepressão ao longo da linha, crivos, como nós já vimos também nos vários slides anteriores, no fundo lá do posto de sucção, conectada com a válvula de pé, e ventosas. O que são? São tipos de válvulas especiais que estão posicionadas normalmente no topo de grandes redes de abastecimento de água para evitar com que o ar que possa se acumular, ele impeça o escoamento ou atrapalhe o escoamento nessas partes mais elevadas. Onde, por exemplo, você tem uma linha que está em subida, em ascensão, e lá em cima ela passa a descer. Naquele ponto mais alto, então, você instala uma válvula ventosa para expulsar o ar, para evitar, então, que aquele escoamento seja quase que completamente obliterado ou mesmo prejudicado, diminuído a vazão, nós temos problema com o abastecimento também. Já as linhas mais curtas incluem apenas acessórios essenciais, por exemplo, crivo, válvula de pé, um registro de recalque, ou como nós vemos aqui, uma conexão 90 graus, aqui nós vemos o crivo, nós vemos o registro, ou seja, é uma instalação mais simples, simplificada. Nós temos aqui manômetros tanto na sucção como no recalque e aqui o reservatório superior. Finalizando então, vemos aqui a bibliografia, professor Azevedo Neto, professores Azevedo Neto e Álvares, no clássico Manual de Hidráulica, obra de referência, o livro do professor Azevedo Neto, Técnica de Abastecimento e Tratamento de Água, editado pela CETESB, uma obra antiga, mas de bastante valor. O livro dos professores Barros, Chernicharo, Heller e von Sperling, Manual de Saneamento e Proteção Ambiental para os Municípios, no seu volume 2. As referências agora de Aquastar, com o link para o Sistema de Captação Flutuante Aquafloat. O livro ainda da professora Rosineide Gomes da Silva, da UFSCar ou da EDUFSCar, Transporte de Fluidos. E, finalmente, o livro do professor Woodrow Roma, da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, Introdução às Máquinas Hidráulicas. E ainda a referência da empresa Jacobussi para a válvula autolimpante vista num dos slides dessa apresentação desse estudo. Eu agradeço que você tenha acompanhado o nosso vídeo até o final. Eu convido você a que se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição. Nós temos muitas e muitas horas de visualização e também muitos views, mais visualizações ainda, mas nós temos poucas inscrições. É importante que você se inscreva, que você interaja aqui com o canal das formas variadas que o YouTube disponibiliza. Eu agradeço mais uma vez e te espero nos próximos vídeos. Até lá!